todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu começo a sentir uma certa tristeza no meu coração, pensando, meu Deus, por que eu começo a me sentir assim? Às vezes, quando eu estou com problemas, quando surge qualquer desconforto na minha vida, eu me ajoelho e fico imaginando como é que Deus vive. E é interessante, meus irmãos, que eu tenho orado assim. Eu digo: Deus, o que tu sentes em viver? Deus não se cansa, Deus não se fatiga, Deus não fica entediado da vida, e Ele vive eternamente. E eu fico pensando: Senhor, eu quero viver que nem tu, eu quero viver por essas razões, eu quero viver por esses motivos, eu quero viver pela alegria e pelo prazer de viver. Para a minha vida não tem nenhum sentido, a não ser se não for para viver para Deus. Porque você imagina assim, quando você é jovem, você é cheio de sonhos, de desejos, né? Você quer estudar, quer ter uma profissão, quer comprar uma moto, quer fazer uma faculdade, quer se casar. Então você é cheio desses desejos pela vida. Aí, isso é uma coisa normal, né? Uma coisa natural. Porém, quando Deus diz assim para a gente buscar primeiro Ele, que essas coisas nos serão acrescentadas, é porque Ele sabe que essas coisas são necessárias na nossa vida, mas ela não é a prioridade da nossa vida, ela não é a coisa mais importante da nossa vida. Tem coisas mais importantes para nós. Por isso que eu penso o seguinte: quando Jesus dizia assim, não andeis preocupado com a comida, com a bebida, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão se vestir, porque estas coisas os gentios procuram, quer dizer, as outras pessoas procuram essas coisas. Vocês não precisam se preocupar com isso, porque vocês vão estar preocupados com a vida eterna, com a salvação, enquanto Deus dá essas coisas para vocês. Então, é nesse sentido que me bate aquela tristeza de ver que aqueles que são privilegiados com esta bênção de Deus não sabem valorizar isso, não se importam com isso, não percebem o quanto vantajoso é viver em função de Deus para que Ele nos dê as coisas que a gente precisa. E aí nós não vemos isso, porque é natural que um ser humano incrédulo, uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que não tem outra função na vida a não ser trabalhar, construir a vida, ganhar dinheiro e viver até morrer. Mas não é assim para um crente, para uma pessoa que tem conhecimento da Bíblia Sagrada. E isso é um privilégio. É um privilégio que eu entendo que os crentes têm, não é? E pensando nisso, é que eu pensei numa mensagem essa semana. Eu vou ler aqui no livro de Neemias, no capítulo 2, versículo 17, e vou explicar para os irmãos o que essa palavra tem para nos dizer nessa noite, né? Neemias, capítulo 2, versículo 17, diz assim: Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Eu digo assim: Jesus, eu tenho que falar sobre essas coisas, Senhor, eu preciso falar sobre essas coisas. A gente precisa falar, porque como a irmã Yolanda leu aqui o Salmo 126, irmã Yolanda, 126, né? Que diz assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nos trouxe para Sião, nos trouxe do cativeiro, então estávamos como os que sonham. Estavam como os que sonham, quer dizer, quando ele saiu do cativeiro. Os irmãos sabem que o cativeiro da Babilônia
eles passaram 70 anos no cativeiro. O povo judeu passou 70 anos no cativeiro. E o cativeiro foi uma forma de castigo do povo. Se os irmãos quiserem entender o que é essa palavra opróbrio, os irmãos precisam ler o livro de Lamentações de Jeremias. Porque o livro de Jeremias foi contemporâneo dos últimos 5 reis de Judá antes do cativeiro. Jeremias profetizou durante 40 anos, e durante 23 anos ele falou desse cativeiro, que Deus ia levar o povo em cativeiro. E pelo menos 23 anos ele falou sobre este assunto, dizendo: olha, se vocês não se consertarem com Deus, o Senhor vai tirar vocês daí, e vocês vão ser levados para o cativeiro, por causa dos vossos pecados. E aconteceu que no livro de Jeremias, ele começa dizendo assim: eu sou o homem que vi a vara do seu furor. Ele mesmo profetizou e ele mesmo foi testemunha. Ele foi testemunha do castigo que o povo levou. Então ali é um sofrimento muito grande, porque no livro de Provérbios, de Lamentações, tem uma parte que quando eu lia há algum tempo atrás, eu ainda tenho receio, eu tenho medo disso daí. E aí ele diz assim, que o povo, quando você pensa que você não tem inimigos, né? Você acha assim que você não tem inimigos, mas basta alguém te ver na miséria, que você vai ver quantos inimigos você tem. E aí ele diz que os inimigos passavam por eles. Ele está dizendo que a cidade estava em grande miséria. Jerusalém foi queimada a fogo, as portas foram queimadas a fogo, o inimigo prevaleceu contra eles. E essa questão de ser pisado como a lama das ruas, isso é uma imagem que vem da guerra, né? De quando um exército vence os seus inimigos, os cavalos pisoteiam os corpos mortos, né? Os homens e os cavalos passam por cima daqueles que estão mortos, daqueles que foram derrotados, daqueles que estão ali destruídos. Eu tenho dito em várias pregações que eu tenho feito aqui com os irmãos, de que nós não deveríamos viver lutando pelo nosso pão. Nós não deveríamos viver a nossa vida, irmãos, lutando com enfermidades, com doenças. Irmãos, isso está na Bíblia, isso é bíblico, isso faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Quando eu me ajoelho diante de Deus, eu digo: Deus, Tu és riquíssimo, Tu és maravilhoso, Tu não andas preocupado com nada, Tu vives eternamente, Tu tens uma vida eterna e nos prometeste essa vida também. Tu não estás preocupado com nada. Deus não sabe o que é pobreza, Deus não sabe o que é tristeza, Deus não sabe o que é, meus irmãos, viver um dia miserável como nós vivemos aqui na terra. Às vezes nós passamos um dia, meus irmãos, é terrível. Um dia, meus irmãos, de cansaço, de trabalho, de preocupação e de luta, e você olha para Deus e Ele não tem nada disso nele. Ele diz assim: o Senhor não se cansa, não se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Deus não se cansa de viver, mas nós nos cansamos de viver por causa da nossa excessiva preocupação com as coisas da vida, quando nós deveríamos, na realidade, viver tão somente em função de adorá-lo e de viver com alegria na presença dEle, de viver com alegria. Nosso dever, nossa obrigação seria buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar o Senhor em primeiro lugar, pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas que são do céu. Se nós vivêssemos, irmãos, essa vida diante de Deus, certamente a vida não seria tão ruim assim. E quando no livro ali no livro de Lamentações, nós vemos eles dizer assim: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. E ali ele conta como era a vida deles quando estavam com Deus e como era a vida deles depois de
deixarem a Deus. Então eu não entendo, meus irmãos, o que é, na verdade, o que é que nós queremos da vida. Eu creio que um crente sabe o que quer da vida. Eu não quero estar preocupado com o motor do carro que fundiu. Eu não quero estar preocupado com uma casa que foi destelhada. Eu quero estar ocupado o tempo todo com Deus, porque essas coisas Ele nos ajuda a resolver, como os testemunhos que nós temos visto aqui hoje. Eu sou testemunha dessas coisas, e eu não vejo uma outra razão para viver a não ser de buscar a Deus. Porque eu lutei muito para não pregar essa palavra hoje. Eu lutei muito, mas é aquilo que a irmã Josi diz assim: a gente pergunta as coisas a Deus, Ele responde, mas a gente fica relutando com aquilo. A gente fica relutando, parece que a gente não quer falar aquilo. Parecia que eu queria dizer outra coisa, mas a mensagem que eu tinha que falar era essa daí. Irmãos, a mensagem... deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Quando Jesus veio para o povo judeu, para os judeus, tudo que Jesus fazia, ele não precisava dar muita explicação, porque a nação era uma nação separada para Deus. Conheciam o que era um profeta, sabiam o que era um profeta, eles estavam acostumados com as coisas. Todos os assuntos que Jesus veio falar, não precisava explicar muito, porque eles entendiam. Eles tanto entendiam das coisas que Jesus falava, que eles ainda contestavam ele, porque Jesus falava de coisas que eles sabiam. Mas Jesus diz assim: você sabe, mas não sabe a real como é que tem que ser feito, como é que se diz. Então, mas a lei diz assim. Jesus dizia, então Jesus estava falando para ele coisas que eles sabiam. Irmãos, se você ler o livro de Salmos, é um livro cheio de promessas. Os crentes olham para aquelas promessas e ficam assim, babando por elas. São promessas grandiosas. O Salmo 23, o Salmo 91 e tantas outras coisas. São promessas, meus irmãos, mas as promessas da Bíblia não são para incrédulos. Não adianta você pegar na televisão e falar para as pessoas sem primeiro eles se arrependerem dos seus pecados. É preciso mandar eles se arrepender primeiro, porque aquelas promessas são para os crentes, para pessoas que conhecem a Deus, é para o povo que está doutrinado e anda nos caminhos do Senhor. Então as promessas são para eles. Não adianta eu pegar o Salmo 91 e sair pregando na praça para eles, para que Deus vai fazer, porque existem muito engano pelo mundo. E as pessoas vivem enganadas. Elas acham que elas podem catar, sabe que nem uma galinha catando milho, que ele pode catar uma ou duas palavras da Bíblia e ele é crente com aquilo, como se isso daqui não tivesse valor. Olha o tamanho desse livro. Então, para que nós tenhamos acesso às bênçãos de Deus, para que sejamos dignos das bênçãos de Deus, para fazer que nem Josafá fez, né? Diz assim: Senhor, a tua palavra diz isso. Nós precisamos ser crente primeiro, conhecer, para poder rogar, e Deus diz assim: não, eu vou responder, porque você sabe do que se trata. Não é chegar agora como qualquer pessoa do mundo e vai pegar uma coisa, porque a Bíblia diz assim: e há muitas vozes enganadoras no mundo. E o livro de Lamentações, que é onde se baseia essa palavra, porque eu estou lendo no livro de Neemias, mas essa palavra opróbrio nós encontramos mesmo ela no livro de Lamentações. Ele diz assim: povo de Deus, os profetas viram para vocês vaidade e mentira. Eles podiam ter evitado esses problemas, mas eles deixaram de falar a verdade para vocês, e agora vocês estão nessa situação, né? Os teus profetas viram vaidade e loucura.
Irmãos, cada vez que você dá ouvido a um falso profeta, cada vez que você quer pegar um atalho para ganhar as bênçãos de Deus, mais distante você fica dela. Porque quando Neemias disse assim: vamos reconstruir os muros da nossa cidade para que nós não estejamos mais em opróbrio, é reconstruir nossa vida, é reconstruir, meus irmãos. Se nós queremos a bênção de Deus para a nossa vida, nós devemos colocar pedra sobre pedra no nosso altar, nós devemos andar direitos, nós devemos fazer caminhos direitos para os nossos pés, para poder sermos alvo das bênçãos de Deus na nossa vida. Ou nunca vamos entender o que é os descansos de Deus. Porque muitos crentes no passado experimentaram o opróbrio. O que é o opróbrio? Muitos servos de Deus viviam. Olha o caso da Ana, que não tinha filho. Aquilo era uma situação vergonhosa para ela. Esses casos é onde a gente fala para os crentes que Deus pode mudar a sua situação. Você é crente? Sou crente. Você crê em Deus? Creio em Deus. Então busca o Senhor, pede a Ele que Ele muda isso. Não é? Então busca Deus. Ora mais um pouco, confia mais. Quem sabe jejuma, quem sabe te humilha, porque há uma porta aberta para você. Porque as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor são para você. Quando Jesus diz assim: essas coisas os gentios procuram, quer dizer, viver dessa maneira aí é para quem não tem salvação, para quem não tem fé em Deus, para quem não crê em Deus. Isso é essa ocupação da vida. Essas filas no INSS, essas filas nos hospitais, essas coisas, Deus pode nos livrar da maioria dos infortúnios dessa vida. Não vai nos livrar de todos, porque ninguém vai ficar para a semente. Mas a verdade é essa. A verdade é essa. As bênçãos de Deus estão na nossa obediência. A gente primeiro, para sermos abençoados por Deus, nós temos que primeiro consertar nossa vida com Deus. Não é possível você receber bênçãos do Senhor andando em rebeldia, andando contrariamente com Ele. Isso não pode acontecer. Eu digo, Jesus, é cansativo ensinar isso. Não é cansativo? O que uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ela não prospera? Mas para quem é aquela bênção? Não é para quem anda direito? Não é para quem está meditando na lei do Senhor de dia e de noite? Ou é para quem tem que estar carregando tijolo e chega em casa: eu não vou para a igreja porque eu estava carregando tijolo? Azar você vai comer tijolo, você vai morrer carregando tijolo. Eu digo, Jesus tem que falar isso quantas vezes? Não é? Não é meditando na lei do Senhor de dia e de noite, não é se desviando dos caminhos dos pecadores, não se juntando com os escarnecedores. Nós queremos viver como o mundo, nós queremos viver, olha ali, como o mundo está prosperando. Isso é a parte que cabe a eles no mundo. Eu tenho inveja dos ímpios porque eles prosperam. Eles não prosperam coisíssima nenhuma. Eles estão apenas vivendo a vida que eles têm que viver, porque eles não têm outra coisa para fazer na vida a não ser juntar dinheiro, trabalhar, construir, e morrer. E como é que os crentes querem viver como os ímpios? Deus poderoso, aleluia. Como querem viver como se vive os ímpios? Eu tinha inveja do soberbo porque eles prosperam. Mas inveja de quê? Está prosperando em quê? Eles têm sapato bonito, mas o sapato tu pode ter também. Mas eles não têm nada, mas juntar riqueza como ele você não vai poder. Mas Deus pode te dar, mas fica fazendo o que você tem que fazer. Você é cidadão do céu. E aí,
A parte mais triste dessa passagem é que os crentes vivem, muitos vivem assim, a vida inteira na miséria, no opróbrio, quando isso não deveria ser para um crente, porque ele não é assim do mundo. Deus não nos dá as coisas, não há um caminho aberto. Eu fico pensando quantas vezes vão ter que ouvir isso, meu Deus, que tem que entrar no seu quarto, orar, sentir prazer de estar ali. Você está dormindo e Deus está providenciando o teu pão. Essa é a nossa luta. Essa tem que ser a nossa luta. Eu poderia aqui, o nosso irmão ali, sem mencionar o nome dele, que nele diz: Ronaldo, eu já fiquei em fila para comer comida de R$1, né, irmão? E como é que o irmão se sentia? Envergonhado? Aquilo era opróbrio. Dizia assim: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, numa fila para comer uma comida de R$1, um almoço? Isso é opróbrio. Por que ele se sentia assim? Porque ele estava acostumado com coisas melhores, mas em algum momento caiu na sua vida, não é verdade? É isso? Então é isso. Aí o que é que a pessoa faz para sair disso? É a ajuda de Deus, é Deus que vai te levantar. Não, você não vai fazer isso aí. Você não vai ficar, né? É Deus que ajuda. Você começa a buscar Deus, você começa a buscar Senhor. Não é cobrando, não, é a nossa vida. A gente vai consertar a nossa vida. Aleluia. Não, eu vou trabalhar mais para amanhã eu estar comendo uma comida de R$20. Não é assim. Conserta a tua vida com Deus. Busca o Senhor. A gente busca a solução em Deus, Senhor. Isso é uma vergonha. E eu já falei muitas vezes assim. Uma época, irmãos, eu andava de Tempra, sei lá, de Vectra, por aí. Eu caí numa miséria, que eu comprei um Fusca de R$1.000. E eu disse assim: mas eu vou ter coragem de andar com esse carro? E não tive mesmo. Eu cheguei lá, botei ele na coisa, eu não vou sair com esse carro. No outro dia eu fui devolver para o cara. Eu digo: não, eu vou morrer, eu não me mata de vergonha. O que eu vou fazer? Eu preferi andar a pé. E eu deixei o carro, passou uma noite lá na minha garagem. No outro dia eu fui, digo: não, Jesus, não. Mas aí você não pode ficar fazendo menção das promessas de Deus, que Deus, eu estou vendo, eu estou sabendo, conserta a tua vida, que essas coisas simplesmente, elas vão acompanhar o conserto que você está tendo na sua vida. Vamos reconstruir os nossos muros, vamos colocar tijolo por tijolo no seu lugar, porque quando nós tivermos terminado, nós não estaremos mais em afronta. Conserta a tua vida com Deus. Conserte sua vida com Deus e as outras coisas serão consertadas. Porque se você é uma pessoa fiel ao Senhor, Ele sabe que essas coisas você precisa. Agora não seja como a lama pisada nas ruas, não passe vergonha, não viva sendo humilhado, dizendo que é crente, passando vergonha e envergonhando os outros. E não queira agir também como os ímpios. Como alguém me diz assim: mas fulano está assim, fulano está rico. Eu digo: mas ele tem que ser rico mesmo, é o caminho dele. Eu estou seguindo para o meu caminho, que é para o céu. Eu só preciso de comida, bebida e um lugar para dormir. O resto é a vida que eu quero com Deus. Eu só preciso disso. De comer, beber, me vestir, dormir, acordar e viver para a glória de Deus. Agora vai essas pessoas com essa rebeldia
E eu tenho cansado de falar de coisas e de coisas, cansado. Não. Preferem querer viver como os ímpios, e aí atrás de coisas, e vai correndo atrás das coisas, não alcançam nada na vida, e não vão alcançar a salvação também. Eu me lembro de essa palavra aqui. Por que eu não queria pregar? Porque eu preguei essa palavra umas 2 vezes, mas eu preguei ela de uma forma diferente. Uma vez eu preguei em Brasília, acho que uns 20 anos atrás, e preguei uma vez aqui na Santa Cruz. No dia que eu preguei ali na Santa Cruz, eu estava passando essa situação. Eu estava sem nada, estava falido, estava quebrado, andando em rebeldia com Deus. E às vezes eu parava lá em cima para pegar o ônibus ali. Eu ia num lugar, mas de vez em quando um antigo funcionário passava por mim, disse assim: "Seu Ronaldo, o senhor está bem?" Tá bem, tem que subir no ônibus com o meu funcionário. Deus é bom, né? Digo, é bom. Meu Deus, chega logo cadê minha parada que não chega para sumir daqui? Opróbrio, vergonha, sair escondido para pegar o ônibus lá bem longe para ninguém não me ver. O que você está fazendo aí nessa parada de ônibus? Né? Mas a situação era muito pior do que o que ele imaginava. Não era só falta de carro, não, faltava muita coisa. E teve um dia, naquela época ainda andava muitas carroças, né, pelo coisa ali, e eu olhando para o esterco dos cavalos na rua, e disse assim: eu sou Jesus, eu sou que nem esse esterco aí que as carroças passam por cima ali, ó. É assim que é a minha vida. E o dia que você se sentir assim, você vai pegar e vai fazer que nem eu fiz, correr para casa e botar a boca no pó e dizer: eu mereço. E não vai dizer assim: cadê as tuas promessas? Não, eu mereço, saber, porque estou longe de ti. Porque toda vez que eu estava prosperando, eu dizia assim: eu não preciso de igreja. O que eu vou fazer na igreja? Vou só me estressar. É assim, então tá. Aí a luta vinha. E como tem gente aí dizendo que não, para que você vai na igreja? Então fica em casa. Não, Deus não está na igreja, está no teu corpo, tá? Então segue as coisas. Eu quero saber o seguinte: a igreja de Cristo é um corpo. Sozinho você não é igreja, você é só um membro. É que nem as mãos, olha aqui, entendeu? Isso aqui é um corpo. Tem olho, tem pé, tem braço, tem mão, tem boca. Isso é um corpo. Aí vem o demônio pela boca de pessoas usando a Bíblia, dizendo: não vai na igreja, porque Deus não está lá, Deus está dentro de você. E as pessoas vão caindo nessas armadilhas, vão ficando, porque dão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio, e acham que um versículo da Bíblia resolve tudo. Mas no dia que eu mudei a minha atitude, né? Aí as coisas começaram a mudar. Então, quando a gente está assim nessa situação, a gente tem que mudar a nós. Tem que começar a mudança para nós. Eu tenho que mudar. Minha atitude tem que ser diferente. Tem que buscar a Deus. Não, o que está errado na tua vida? Está faltando dinheiro? Não, está faltando Deus na minha vida. Está faltando emprego? Não, está faltando Deus que me dá direção. É Ele que dá emprego, é Ele que dá saúde, é Ele que dá paz, é Ele que dá força. E quando a gente recebe isso das mãos dele, que não persevera, Ele toma tudo de volta e te joga no opróbrio, na vergonha, na desgraça, para que você entenda que aquilo que você quer está em Deus, é Ele que tem para te dar. Essa era a palavra que eu evitei muito pregar, mas eu não achei outra. Não achei outra palavra, então vou ter que pregar essa palavra mesmo. E dizer para os crentes: se você quer ter uma vida boa, abençoada, feliz, sadia, rica, com saúde, com paz,
é com Jesus. E se com Jesus você não tiver, você não vai ter em lugar nenhum, nem em situação nenhuma. E você diga assim: eu quero viver que nem tu vive, meu Deus. Eu quero viver pelo prazer de estar vivo, respirando a graça de Deus na minha vida, porque isso me dá alegria, isso me dá paz, isso me dá esperança. Não vou ficar olhando para o mundo, não vou ficar olhando para os ímpios, porque esse é o caminho deles, eles que vão para onde quiser. Eu estou indo para o céu. Se coloque de pé em nome de Jesus.